Senhoras e senhores, sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em comemoração ao Dia Nacional do Livro. Tomará assento à mesa e presidirá os trabalhos o senhor terceiro secretário desta Casa, autor da iniciativa, deputado Peniel Pacheco. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene, alusiva ao Dia Nacional do Livro. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido para tomar assento à mesa que presidirá os trabalhos desta sessão as seguintes autoridades. A senhora diretora da Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal, Maria das Graças Pimentel. Senhora Presidente da Câmara do Livro do Distrito Federal, Iris Odete Borges. A senhora coordenadora do ECO, Museu do Cerrado da Universidade de Brasília, professora Laís Aderni. Senhora coordenadora de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criadora da Arca do Livro, Cleide Cristina. E a senhora diretora da Biblioteca da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde no Distrito Federal, Adelaide Ramos Cortes. E convidamos o senhor presidente eleito da Câmara do Livro do Distrito Federal, Walter da Silva. Eu gostaria de fazer um apelo à segurança desta casa. O ar-condicionado, pela informação que eu tive, teve um problema em relação a uma sala que estava tendo dificuldade de acesso. Eu não sei se as pessoas tiveram acesso ao local. Se tiveram, pediria, por favor, para dar maior volume na potência do ar aí, porque nós estamos sentindo um ambiente um pouco desagradável aqui. Então, por favor, se tiverem nos ouvindo, pediríamos essa gentileza para talvez botar numa velocidade maior, não sei como é que é o critério aí. Para dar início à nossa sessão, gostaria de convidar a todos para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro. Oh
não poderia naturalmente deixar de faltar nesta mesa a senhora chefe da Biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a bibliotecária Ângela Vale Comim. Eu gostaria de convidá-la para estar aqui também com a gente. Senhoras e senhores, queremos também com muita alegria saudar as crianças aqui presentes, representantes de escolas do Distrito Federal, especialmente os alunos do INEI, que se fazem presente nessa sessão. Ficamos honrados e felizes com a presença de cada um. Eles estarão participando hoje de maneira muito especial dessa sessão. Quando nós falamos em comemorar o Dia Nacional do Livro, naturalmente que estas comemorações elas são muito mais apropriadas em um ambiente onde naturalmente o livro se torna uma peça fundamental no dia a dia. Por exemplo, escolas, nas próprias bibliotecas, nas editoras, enfim, em todos os lugares onde o livro se apresenta como uma peça fundamental na formação, na orientação, e como um acervo bibliográfico importante para a constituição da memória de um povo, de uma sociedade. Alguém poderia indagar por que uma Câmara Legislativa se preocuparia em realizar uma sessão dessa natureza. Em primeiro lugar, vale ressaltar que esta casa também ela tem o seu memorial. Aqui é um centro de armazenamento de informações sobre o conteúdo bibliográfico relacionado à questão jurídica dentro do Distrito Federal e, por que não dizer, relativa também à memória e à história do povo do Distrito Federal. Desde que a Câmara Legislativa foi constituída, ela passou a ser, por assim dizer, a casa que representa legitimamente os anseios da população em todas as áreas de atuação. E não seria, naturalmente, correto esquecer uma data que se refere à literatura, ao livro, à fonte maior de informação, de conhecimento, como temos no nosso livro O Grande Amigo de Todas as Horas. E a Câmara Legislativa, portanto, houve por bem, através de requerimento aprovado nesta casa, realizar esta sessão solene parabenizando os profissionais da área, bibliotecários, professores, escritores, editores e, principalmente, os leitores, que são aqueles que mais diretamente se envolvem, se apegam com o livro e que, de alguma forma, viajam nas suas páginas. Eu costumo dizer que, com o advento da moderna tecnologia, a televisão, a internet, talvez a informação fast food, se eu posso usar essa expressão, aquela informação rápida, ganhou uma certa notoriedade. As pessoas, às vezes, têm mais facilidade ou consideram mais prático acessarem, por exemplo, a internet para saber uma informação sobre um determinado assunto, e ali ele tem uma gama de conteúdos que ele pode olhar, verificar, manusear de alguma maneira. Mas nunca, jamais, a internet, a televisão ou qualquer outro meio substituirá o livro, o famoso livro, o tão amado e tão querido livro que é aquele companheiro de todas as horas. O livro se torna quase gente com a gente. Dizem até que ele tem orelhas. Quando ele está meio descuidado, às vezes ele cria orelhas também, né? Na minha terra, eu sou de Minas, as pessoas dizem assim, quando um tempo de inverno chega no mês de junho, julho, e as pessoas começam a sentir frio, dizem que as moças começam a dizer, eu estou precisando de encontrar um cobertor de orelha. Cobertor de orelha seria uma pessoa com quem pudesse se casar para poder se aquecer de noite. Então, se tem um cobertor de orelha, nós temos também no livro uma pessoa, um amigo, um confidente, alguém nas páginas que nós viajamos através das suas páginas para conhecer tantos mundos, tantas histórias, tantas coisas que fazem parte do nosso cotidiano ou não.
sejam escritores contemporâneos, escritores mais antigos, sejam tratando de prosa, de verso, ou seja, alguém escrevendo um livro didático. De alguma maneira, com o livro nós estabelecemos um vínculo afetivo muito forte. E eu quero parabenizar nesta sessão todas as pessoas neste país que se empenham, que se envolvem, que se dedicam a fazer do livro um elemento importante na consolidação da nossa cultura. Se a gente fosse fazer, eu não quero aqui me estender nessa palavra inicial de abertura da sessão, mas se a gente fosse fazer um comparativo com o número de livros vendidos ou distribuídos no país, considerando as nações que têm, digamos assim, historicamente, maior poder de compra, um nível de conhecimento mais elevado, as pessoas têm mais acesso à cultura e à informação, certamente o Brasil está muito longe de atingir o estágio desejado do número de livro per capita no país. Talvez uma das coisas que desestimula o acesso ao livro ainda seja o seu alto custo, por falta de incentivos do próprio governo, que muitas vezes até sobretaxa o papel ou a tinta, ou seja, qual for o elemento necessário para a confecção de um livro. E isso sobrecarrega, onera ainda mais o custo, distanciando as pessoas ainda mais do livro. Alguns acham até que o livro seria uma coisa dispensável, é supérfluo. Então, corta-se o supérfluo. Mas discordando e destoando dessa ideia, eu creio que o livro precisa ser cada vez mais ser presente na vida de mais e mais brasileiros, porque quanto mais acesso nós tivermos ao livro, mais chances nós teremos de desenvolver a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de refletir, de pensar, de analisar, de sonhar, de viajar e de ser, de fato, cidadão e de ter direito de ser gente no mundo de verdade, mesmo que a gente esteja lendo um livro de ficção. Então, a todos vocês, meus parabéns, desejo pleno sucesso nas atividades de cada um e que nós possamos fazer do livro o grande elemento de integração dessa nação brasileira. Aonde quer que o livro chegue contando a mesma história, nós estamos, de uma certa maneira, igualando ideias, pensamentos, não é padronizando, mas diversificando o conhecimento, e isso é muito positivo, democratizando o acesso à cultura. Portanto, parabéns a todos, as senhoras e todos os senhores presentes nessa sessão. Nesse instante, gostaríamos de iniciar o pronunciamento das autoridades convidadas para fazer parte da mesa e logo em seguida nós vamos intercalar com algumas apresentações especialmente indicadas para esta sessão. Inicialmente, concedo a palavra à senhora coordenadora de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a criadora da Arca das Letras, Cleide Cristina. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Peniel Pacheco por essa iniciativa, também as demais companheiras e companheiros da mesa. Queria cumprimentar as bibliotecárias, especialmente, que estão aqui, os livreiros, as livreiras, editores, os agentes de leitura, minha companheira Maria José, de longas caminhadas pelo livro também, Neuza Dourado, que é uma mestre de todos nós que militamos com o livro na cultura, na disseminação popular, e a todas e todos presentes, inclusive os escritores e escritoras do INEI. Para nós é muito interessante, assim, quando se tem uma comemoração como essa, porque é uma oportunidade de colocarmos o livro na pauta de discussão. Acho que ela deve fazer parte cada vez mais também do legislativo, porque a gente precisa de ter uma motivação e começar a entrar nas emendas. O livro tem que fazer parte de uma prioridade nacional, do Distrito Federal também, dos estados, dos municípios. E a militância pelo livro, que a gente chama assim, porque realmente é uma batalha, né? A gente tem que, cada livro que se coloca
nos rincões do país ou nas áreas rurais, nas periferias e mesmo nas cidades, porque o hábito de leitura também nas áreas também de classe média e alta também é muito baixo, né? A gente tem uma pesquisa nesse sentido. Cada livro que se coloca à disposição de uma pessoa que se transformará num leitor é muito árduo para a gente, porque a gente tem que batalhar e conseguir nesse mercado tão complexo ainda que é o livro, né? Também assim, a gente acha assim, muito interessante que hoje os governos estão dando uma certa oportunidade para que a gente trabalhe com a disseminação do livro da leitura a partir dessa militância de cada um de nós, dos poetas, né, e de todos os demais componentes da estrutura do livro no país. Então, é muito importante essa iniciativa do deputado que se estenda, que outros deputados e outros parlamentares também da esfera federal possam enxergar o livro como uma prioridade de suas pautas, não é? E temos aí um novo governo se apresentando no Distrito Federal. Gostaríamos que o deputado Peniel Pacheco fosse um porta-voz dos nossos trabalhos com o livro em Brasília, né, junto ao novo governador, José Roberto Arruda. Na área federal, o governo Lula já tem isso como uma pauta, então a gente acha que é um processo de continuidade. E a todos os profissionais, eu queria desejar assim, que, né, se continuem firmes as nossas queridas agentes de leitura do Distrito Federal, que compõem a estrutura da Mala do Livro, e também aos agentes inteiros que estão aí no Brasil, espalhados nas diversas iniciativas que existem de disseminação do livro, de popularização do livro, como é o caso da Arca das Letras, que é um projeto novinho aí, que nasceu aí em 2003, né, que a gente já está com quase 3.000 bibliotecas funcionando, como a Expedição Vagalume, as bibliotecas itinerantes, também as iniciativas da Biblioteca Demonstrativa de Brasília de levar o livro ao leitor em casa. Enfim, parabéns a todos aqueles que levam o livro à casa das pessoas, aqueles que estão excluídos e, enfim, todos nós que estamos na batalha. Obrigada. Agradecendo as palavras da senhora coordenadora de Ação Cultural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Cleide Cristina, nós veremos agora uma apresentação da Sandra Alves Ribeiro. Ela é contadora de histórias da Biblioteca Pública de Ceilândia e ela fará uma apresentação do livro O Rei da Fome, da escritora Marilda Castanha. Boa noite. Antes de contar a história, eu queria lembrar, eu fiz 2 grandes amigos, muito especiais. E ontem lá na minha casa estava muito frio, e eu levei 2 cobertores de orelha para minha cama. Mas eu não sabia se eu dava atenção para um amigo ou se eu dava atenção para outro amigo, porque eles realmente eram apaixonantes. Um deles foi Patativa do Açaré. E nesse mundo do faz de conta, eu comecei a ler História de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Foi então que eu olhei para o outro lado e vi um outro amigo, um grande amigo, o Jonas Ribeiro. E ele olhou para mim e falou assim: olha, Sandra, quem lê fica mais sexy. Olha, exibe nos olhos páginas de brilho e uma discreta crença nos milagres. E, acima de tudo, tem sempre um sorriso inusitado para abrir. Mas eu dormi com fome, muita fome. E eu me lembrei que a minha fome não era de comida, mas era de leitura. E eu falei assim, vou convidar o meu amigo Livro para estar aqui comigo hoje, que é O Rei da Fome, de Marilda Castanha. O Rei da Fome. Eu vou ler nosso amigo Livro. Era uma vez um rei que, pasmem, comia histórias. Gente que come ouro, criancinhas, camarão, torta de maçã, caviar ou filé mignon, se pode encontrar, não pode?
Mas, gente, comer histórias, vocês já viram falar nisso? Para ser mais exata, este rei comia toda e qualquer espécie de livro que aparecesse na sua frente, do lado ou atrás. Ordenava sempre a seu criado fiel que untasse as páginas de manteiga, mas só do lado de dentro. Nas bordas e na capa, nunca. Na contracapa, nem pensar. Sabe por quê? Porque todo cuidado para aquele rei era pouco para que ele não lambuzasse os dedos. Dependendo do tema, fiel ao seu criado, trazia-lhe prontamente sal, orégano, açafrão, urucum, coentro e manjericão. E muitas vezes pimenta. Gente, pimenta do reino, é lógico. Agora, se fosse romance, umas sementes de cravo, umas pitadas de canela eram indispensáveis. Enfim, livros, condimentos e especiarias dignos de quem? De um rei. Às vezes, o rei não se contentava com todas essas exigências e cismava que o livro não estava bom, não estava nada gostoso. Mandava-o de volta para a cozinha. Levavam-no ao forno, retornando à mesa bem quentinho, saindo fumacinha, regado a azeite numa travessa de prata, rodeada de folhas de alface. As viagens de Gulliver, lembro-me, foram comidas num período de 4 horas e 45 minutos. Sabe por que ele demorou tanto para comer? Pois era um exemplar grosso, de capa dura, de uma edição muito antiga. Robinson Crusoe, A Volta ao Mundo em 80 Dias, eles foram consumidos em 2 horas, 14 minutos e 59 segundos. Já Alice no País das Maravilhas, Ali Babá, Os 40 Ladrões e outros ele saboreava assim, como se fosse sobremesa. O pior é que na refeição seguinte, ele sempre exigia novos livros à mesa. Fiel, mais livro! Além de provocar sumiços reais nas prateleiras do palácio, este rei era calado, como um criado mudo. Assim guardava consigo todos os segredos daquelas páginas. Não adiantava insistir, porque ele não contava para ninguém. Letras, palavras, vírgulas, verbos, sujeitos, predicados tornavam-se propriedade daquele rei. Isolado no seu desejo de comer, o rei, que nunca estava satisfeito, gritava: fiel, mais livros! Fossem os livros novos ou usados. Então, alguém naquele reino começou a ficar muito incomodado. Tudo que entra na boca do rei, como ele pode ser tão cruel assim? Não sai jamais. Ora, acontece que este alguém, sabe quem era? Era a pessoa que mais gostava de ler naquele reino. E o nome dele era Vocabulário. Vocabulário foi percebendo que se o rei continuasse comendo todos os livros daquele jeito, o que ia acontecer? Tudo desapareceria. Mais dia, menos dia, não sobraria parágrafo sobre parágrafo. Nem uma página crua, muito menos uma página assada. Então, o Vocabulário procurava soluções, sabe onde? Nas histórias. E ele pensou assim: corto a barriga do rei, como fez o caçador Chapeuzinho Vermelho naquele lobo. E assim vou salvar algumas páginas perdidas. Não, melhor eu colocá-lo dentro de um canhão e mandá-lo para o espaço, como na história do Barão do Munchausen. Não é uma boa ideia. O jeito é espetá-lo numa roca enfeitiçada, para que ele tenha um sono de 1000 séculos, como fez a Bela Adormecida. Não e não de novo. A gente sabia que o rei podia ser burro por comer todas aquelas histórias, mas bobo, o rei não era, não. Ele não ia cair naquela história do Vocabulário, não. Vocabulário, então, restou apenas vigiar o rei. Onde o rei ia, lá estava o Vocabulário atrás, com os olhos abertos, para ver se encontrava alguma solução. Acontece, gente, que naqueles dias o rei passara dos limites. Ele comera sem pestanejar toda a mitologia grega. Hércules, Zeus, Afrodite, Eros, Atena, imagine,
por Zeus. Deuses imortais foram parar todos de uma vez só na barriga de quem? Do rei. Ai, meu Deus! O vocabulário estava inconsolável. Para ele, era o fim de toda aquela obra. E como não pudesse esperar, a despensa da cozinha já não tinha um livro sequer para o dia seguinte. Mas eis que sempre há um novo dia. E sabe o que aconteceu? Fiel amanheceu com uma febre, mas com uma febre que não conseguia sequer se levantar. Olheiras enormes, febre de 41 graus, não podia sair para trabalhar. O rei, quando soube, ficou desesperado. Quem conseguirá mais livro para o meu almoço e jantar? Esbravejava, sacudindo braços e pelos corredores do palácio. Ninguém se oferecia, todo mundo ficou caladinho. Naquele reino, para conseguir alguma coisa, inclusive livros, era uma burocracia. Até que, não suportando mais a braveza do rei, vocabulário meio assim, de cara fechada, meio contrariado, resolveu providenciar livros para saciar a fome do rei. E lá se foi vocabulário. Escreveu a máquina da requisição, bate carimbo, põe no envelope, fecha o envelope, desce a escadaria, segue o corredor, vira à direita, abre o portão, pega a carruagem, desce a carruagem, entra no cartório, tira o papel, reconhece a firma, autentica, guarda o envelope, sai do cartório, volta a carruagem, desce a carruagem, abre o portão, vira à esquerda, segue o corredor, sobe a escadaria, dá uma respirada. Bateu na porta do rei. Majestade, aqui está a sua requisição, só falta o senhor assinar. Qual não foi a surpresa quando eles olharam para o rei? Ele estava ali todo encolhidinho, olhando assustado para o vocabulário, com a caneta assim, ó, desse tamaninho, bem pequenininho. Era a descoberta do dia, gente. O rei não escrevia, muito menos lia. Se alguém tivesse me contado, moço, eu não teria acreditado. Mas eu vi, de verdade, o rei, não sabendo o que fazer com tantos livros, resolveu comer. E durante todos aqueles anos, o fiel é quem assinava as requisições para o rei, pois ele era muito fiel e temia a fúria do rei. Não contava aquilo nem para sua sombra. Desmascarado, o rei não teve saída, ou melhor, naquele mesmo dia entrou, sabe onde? Na escola do reino, com direito à matrícula, caderno, lápis e até tarefa de casa ele levou para fazer, pois ele estava doente de tanto ver estrago. E o vocabulário, o que será que aconteceu com ele? Gente, ele está rindo assim, ó, à toa, assim, as gargalhadas. E agora, segura o queixo. Segura o queixo, segura. Vou contar uma coisa para vocês. Eu vi o rei ainda hoje lá no Beabá. Ele que até ontem só sabia fazer o quê? Comer livros, hoje está aprendendo a ler. E fiel continua a fazer requisições. Mas não se assuste não, os livros daqui em diante não serão mais triturados, e sim devorados apenas pelos olhos do rei. E tudo foi resolvido, o rei não foi esquecido, pois hoje está muito mudado, não gosta nem de livro arranhado. E essa história entrou por uma porta e saiu por... Obrigada. A grande vantagem da leitura é que ela dá asas à imaginação, né? Talvez se cada um de nós fosse fazer uma leitura do mesmo texto, não evidentemente a semelhança da nossa intérprete, que foi tão feliz, mas nós teríamos jeitos diferentes de contar a mesma história, com entonações diferentes. Então o bom do livro é que ele permite que a gente possa fazer essas viagens e cada um ir para o seu próprio mundo, né? Eu fico muito decepcionado, até queria fazer esse comentário rápido, quando algum livro vira filme, porque eles ultrajam toda a minha imaginação sobre aquele texto. Eu li o livro de Papillon,
E depois fui assistir o filme, foi uma decepção. Normalmente eles não conseguem colocar na tela aquilo que a minha imaginação vê. Não sei se todos têm essa mesma sensação, mas o livro é muito mais gostoso. Muito bem. Damos agora a oportunidade para fazer uso da palavra à coordenadora do Ecomuseu do Cerrado da Universidade de Brasília, a professora Laís Aderni. Boa noite a todos. E eu gostaria muito de cumprimentar o nosso deputado, Peniel Pacheco, por essa iniciativa. Efetivamente, foi uma maravilhosa iniciativa. E eu não poderia deixar de dar duas palavras, em primeiro lugar, porque tenho aqui muitos colegas de trabalho, muitos companheiros que estiveram comigo em muitos momentos do livro em Brasília, né? O primeiro momento foi quando eu assumia a Secretaria de Cultura. Na primeira manhã, eu fui visitar a 508 Sul, que estava muito fechada há muitos anos, né, e que eu queria ver se conseguia reerguer aquele espaço. E quando eu cheguei naquele espaço, 8 horas da manhã, eu encontrei a Neuza Dourado, que eu não conhecia, né, me esperando ali para conversar comigo. E ela disse assim: secretária, nós temos uma abaixo-assinada de 150 mil assinaturas pedindo bibliotecas públicas para o Distrito Federal. E foi neste momento que eu fiz um pacto com a Neuza, pois nós vamos fazer as bibliotecas públicas do Distrito Federal. E assim nasceu a comissão para a criação do Sistema de Bibliotecas de Brasília, que hoje não é mais um sistema, mas as bibliotecas continuam sendo públicas. Antes existia só a biblioteca do INL e as nossas bibliotecas especializadas das câmaras e de todos os outros espaços. Mas eu também, quer dizer, neste momento, nós nos deparamos com problemas muito sérios, porque nós não tínhamos também as casas de cultura. Então, ficamos querendo trazer 508 Sul com as possibilidades de trabalhar também com o livro, como acabou trabalhando, mas trazer as casas de cultura para a ação cultural, não só a leitura, mas também a possibilidade do fazer cultural. E as casas vieram, e com as casas veio a Biblioteca Pública de Samambaia, onde Maria José, né, veio da Paraíba, tinha sido minha aluna da Universidade da Paraíba, para assumir aquele espaço ali. E trouxe a biblioteca, ganhou a biblioteca de Inesio Pena Marinho, que foi implantada lá, junto com a Biblioteca Pública de Samambaia. E houve um outro problema. As pessoas não tinham dinheiro para pagar passagem e vir para as bibliotecas. Era preciso levar as bibliotecas para as pessoas. E foi assim que nós fizemos uma pesquisa para saber quem eram os produtores culturais, envolver as pessoas, e nasceu um agente cultural em cada quadra, e com isso nós resolvemos criar a Mala do Livro. E novamente chamamos a Neuza, a Maria José, e entramos naquele processo, né, de como criar esta Mala do Livro, como nascer esse trabalho para chegar até as pessoas. E foi assim que a Mala do Livro nasceu em Samambaia, para atender aquela população que não tinha como chegar à biblioteca. E dessa forma, outras malas do livro foram nascendo, né? Porque, em dado momento, Maria José tomou conta daquelas malas do livro. Neuza, quando foi ao Ceará, né, acabou trazendo uma cesta, que eu vivia dizendo, uma cesta era bom porque não pesa muito. E Neuza trouxe aquela cesta e, de repente, a cesta foi a primeira mala do livro e dali foi mudando, né, e crescendo o trabalho. E, mais tarde, nós acabamos criando outras malas do livro, né? E Cleide assumiu a divisão de bibliotecas, né, o sistema de bibliotecas, e, com isso, a Mala do Livro de Samambaia acabou vindo para o Distrito Federal como um todo, no governo de Cristóvão. E as coisas foram crescendo, né?
E nós acabamos indo trabalhar também em outros espaços diferentes, como o sul da Bahia. Levamos para lá com o embaixador Murtinho, aquele saudoso embaixador Vladimir Murtinho, que tanto nos ajudou na criação do sistema de biblioteca de Brasília, e que com ele criamos ali, com Cleide, com Maria José, naquela época, a mala do livro do descobrimento, para atender a Prado, a Cabralha e a Porto Seguro. E nasceram também 2 bibliotecas indígenas, não é? Que nasceram para atender aquela comunidade indígena que hoje, efetivamente, são índios de verdade. E eu fico tão feliz porque, naquela época, eles eram favelados. E hoje são índios de verdade que dão um arrepio no corpo da gente quando a gente vê a beleza daquela cultura que eles sabem transmitir. Então, eu sinto que tenho aqui, nesse momento, com Íris, que está também aqui nessa mesa, com tantos amigos que estão aqui trabalhando com o livro. Quer dizer, essas pessoas que são mais ou menos, não como aquele rei que comiam livros, mas são aficionados, são viciados em livros. E as bibliotecas foram nascendo, e mais tarde, com o Museu do Cerrado, do qual eu estou representando aqui nesse momento, nós criamos a Mala do Livro do Cerrado. E das malas do Livro do Cerrado, com Cleide, com Maria José, nós fomos acabar nos núcleos ecológicos culturais de informação, uma biblioteca em cada um dos 7 municípios. E assim foram nascendo bibliotecas e bibliotecas. E eu acho que esse vício é bom. Eu acho que convido a todos vocês, e as crianças, especialmente, que estão nessa casa, neste momento, trazendo as histórias que elas escreveram com o INEI, o grupo do INEI, meus amigos, Aloísio, Maria Eloy, que tem feito um trabalho bonito também pelo Brasil afora, e que a Aloísio conosco esteve no CIEM, que foi aquele espaço maravilhoso que foi destruído, onde os nossos livros, as nossas histórias foram queimadas nos jardins das equipes docentes, depois de todo um grupo ter sido colocado de férias coletivas. Então, tem histórias de livros que são tristes, como aquela do rei que comia e desses outros que foram queimados nos jardins do CIEM. Mas tem histórias do livro que são maravilhosas, como aquelas das malas do livro que saíram crescendo por aí, e da Arca das Letras, que foi nascendo depois para as áreas rurais com a Cleide. Então, tem muitas pessoas aqui para serem homenageadas hoje. E eu gostaria de homenagear a essas pessoas que têm trabalhado com o livro, a partir de Neuza, que foi quem me acordou para aquele grande abaixo-assinado existente, a não sei quantas gestões que ela falava, e que deu oportunidade a que tanta gente tivesse acesso ao processo da leitura. Então, eu cumprimento ao deputado e gostaria que ele realmente, como a Cleide falou, que ele fosse o nosso porta-voz neste momento para esse novo governo, para que o livro tivesse um lugar seguro e que os sistemas que fossem criados não fossem destruídos. Efetivamente, eles crescessem. Então, nós acreditamos que a professora Graça, que está nesse momento ainda no sistema de bibliotecas de Brasília, possa ainda nos ajudar um pouco, a encontrar outras pessoas que vão assumir este processo e que as bibliotecas não vão ser engolidas pelos reis. Agradecendo as palavras da professora Laís Aderne, neste momento convidamos a poeta e representante da Biblioteca Braille de Brasília, ela que é portadora de necessidades especiais na área visual, mas não deixou de também realizar a sua contribuição para a cultura no Distrito Federal e já tem o seu livro publicado chamado Páginas de Mim. Obrigada. Aqui, pronto. Vocês estão me vendo? É porque eu não estou vendo vocês, Aí,
Obrigada ao deputado Peniel Pacheco por essa oportunidade dada não só a mim, mas a todos nós, porque eu acho que uma pessoa que escreve, ela tem muito mais do que o desejo de vender, transmitir alguma coisa, né? Não para ser comida pelo rei, né? Mas para ser lida. E eu vou, inclusive, deixar um livro, Páginas de Mim, para a mala do livro, e quando o rei guloso chegar perto, vocês pegam e correm com a mala, viu? Eu estou aqui com 2 poemas em braille. Um deles não está no livro, Páginas de Mim, que é o que eu vou ler primeiro, Gosto de Manhã. O Setembro está no livro, Páginas de Mim. E eu vou declamar 2, porque os meus textos são muito pequenos, vocês vão ver. Vou declamar 2 poemas que não estão que estão no Páginas de Mim, que eu não estou com eles aqui em braille, mas sei de cor. E o último, que é o Feliz Aniversário, porque alguém pode ser que esteja fazendo aniversário aqui hoje. Então, eu sempre gosto de falá-lo no final. Eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de ver crianças aqui, né, de saber que essas crianças são escritores, que eu escrevo desde pequenininha. Inclusive, o poema Ah, Se Eu Fosse Uma Pipa, que é um dos que eu vou declamar, eu fiz quando eu tinha 13 anos de idade. Agora eu vou começar o primeiro poema. Gosto de Manhã. Uma criança descobrindo o mundo, mescla de orvalho e sol corre no rosto, louco, e na boca queima o gosto da febre lenta de um mergulho fundo. Aroma dos mais sinceros desejos que despontam no leito dos receios e se levantam ávidos e cheios de recomeço, glórias e gracejos. Espreguiçando e delirando ao vento, nas relvas tenras da manhã se encanta, no dia virgem, verdes sonhos planta. Rompe-se o breu e dá-se o nascimento de outra pessoa, viva, abrangente, quem sabe a mesma, nua, diferente. Agora eu vou ler o poema. Obrigada. Eu vou ler o poema Setembro. Eu falo da primavera. Gente, eu nunca enxerguei, mas a primavera fala comigo, sabe? Aquelas cores, elas se comunicam comigo. E eu fico muito emocionada na primavera. Então, está aqui o poema Setembro. Setembro. Chuva das flores, breves frescores, céu radiante, verde semblante da natureza. Quanta beleza! Os passarinhos cantam carinhos, cantam a vinda da estação linda. Jardins floridos, tão coloridos, doce energia que acaricia meus sentimentos. Teus movimentos são mãos macias, são melodias. Esse foi o poema Setembro. Agora eu vou dizer o poema Ah, Se Eu Fosse Uma Pipa, que a professora, minha professora de português à época, pediu para que nós escrevêssemos algumas linhas, imaginando-se uma pipa. E o que seria para a gente aquilo? Aí saiu isso aqui. Ah, se eu fosse uma pipa. Que bom seria sentir-me tocada por uma mãozinha pequena, exalando carinho e pureza. Poder bailar ao som do vento, agitando-me, levando-me de um lado a outro, cantando sua doce canção. Ah, se eu fosse uma pipa, brinquedo das crianças e do vento, que bom seria, também os teria como meus brinquedos. Esse foi o Ah, se eu fosse uma pipa. E agora eu quero falar para alguém que possa estar aqui, que esteja fazendo aniversário hoje, ou que conheça alguém que esteja fazendo aniversário hoje, sinta-se homenageado. Feliz aniversário! Viver é sempre aprender com a astúcia inocente dos bebês. É despertar a cada dia. É reerguer sobre as pedras que derrubam. É guardar a recha imortal das alegrias. É ampliar, é plantar, colher e continuar. Que tua vida seja o que de ti desabrochar. Nas disputas do mundo, sejas teu melhor, teu infinito. Sejas feliz hoje, não só por lembrares que nasceste, mas também por saberes que todos os dias são teus. Muito obrigada. Esse poema também está no livro Páginas de Mim.
Esse poema também está no livro Páginas de Mim, que está ali comigo. Se alguém se interessar, eu estou vendendo, agradeço. Se quiser olhar sem compromisso também, não tem problema nenhum. O importante é que vocês leiam. Muito obrigada e beijo nas crianças. Ao término dessa sessão, nós teremos também um momento de autógrafos da representante da Biblioteca Braille, a Nelly. Nesse instante, convidamos para fazer uso da palavra a presidente da Câmara do Livro do Distrito Federal, Iris Odete Borges. Boa noite, pequenos leitores e escritores. Boa noite a todos. Eu fiquei particularmente feliz com o convite de vir aqui e foi-me pedido que contasse um pouco também da história das feiras do livro de Brasília, né? Que esse ano nós tivemos a 25ª Feira do Livro de Brasília. Então, há 25 anos que o povo de Brasília realiza uma feira muito importante para o Brasil inteiro. Nesse momento está acontecendo em Porto Alegre a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, a gente já tem no Brasil e fora do Brasil a possibilidade de fazer turismo literário, né? A gente pode pontuar as nossas viagens para fazer viagens a feiras de livro no Brasil todo. E essa história de fazer feiras tem nos preocupado, porque realmente o deputado falou com muita propriedade sobre a dificuldade em relação à questão do livro no Brasil. Lê-se muito pouco no Brasil ainda. E o que é que nós podemos fazer? O que é que faz que esse grupo, às 8 horas da noite, né, de uma terça-feira, esteja aqui para cantar parabéns para o livro, né, para homenagear o livro, para lembrar que ele é um grande companheiro, que é um cobertor de orelhas, que está conosco? Por que é que nós amamos o livro e não conseguimos fazer com que outras pessoas despertem para essa paixão que nós temos? O livro nos traz tantas coisas, nos enriquece, nos torna cidadãos, os livros fazem companhia para a gente. E quantas pessoas não sabem disso? Então, a tentativa de realizar a Feira do Livro de Brasília sempre teve esta conotação, de ser uma feira de cultura, de ser uma feira que valoriza o escritor, o vendedor de livros, o leitor, o ilustrador, a pessoa que diagrama, a pessoa que revisa o livro. São inúmeros os profissionais que estão ligados ao livro, né? E são essas pessoas que mantêm essa rede, porque, no fundo, nós nos tornamos uma família, não é? Pessoas que estão ligadas ao mundo do livro estão numa conexão, numa rede de pessoas que nós temos tudo a ver um com o outro. A gente se sente irmã da Neuza, se sente irmão da Graça, se sente irmão de pessoas que lutam pela causa do livro. Quem está ligado ao mundo do livro, de alguma forma, tem uma conexão. Então, essa história da Feira do Livro de Brasília vem despertando, aos poucos, em Brasília, essa importância do livro. Nós tínhamos feiras pequenas, miúdas no começo, e ela foi crescendo, crescendo, e esse ano nós chegamos a 365 mil pessoas que passaram pela feira. Então, ela é uma feira importante, ela é uma feira sua, ela é uma feira nossa, ela não é uma feira do presidente eleito ou da presidente que está saindo, né? Ela é uma feira do povo de Brasília. E eu achei muito legal você falando aí sobre os 150 mil assinaturas, porque eu já passei dos 50, mas eu nunca assisti uma passeata, uma carreata, uma barquiata, dizendo queremos biblioteca, né? Pois a gente precisa desejar isso para os nossos filhos, né? Nós precisamos de bibliotecas. E por mais que eu seja livreira e que eu queira vender livros, eu cheguei a uma conclusão a essa altura da minha vida, que o mais importante de uma biblioteca não é o acervo. São as pessoas que nela trabalham. Porque uma biblioteca que tenha 200 exemplares, ela pode fazer milagres. Pode ou não? Não é verdade? Se a gente tiver 500 exemplares, tiver 150 exemplares e tiver uma pessoa ali apaixonada por livros, ela pode fazer um pequeno milagre onde ela estiver. Portanto, fica aí um pedido, deputado.
É preciso que o Distrito Federal pense em pessoas nas bibliotecas escolares, pense em pessoas nas bibliotecas públicas que sejam apaixonadas por livros, que sejam apaixonadas por leitura. E não se investe nisso no governo. Infelizmente, não se investe nisso. Então, assim, embora eu queira vender livros, eu peço por isso, muito mais por isso do que compre acervos para a biblioteca, né? É importante, primeiro, que a gente tenha pessoas, porque a partir do momento que essas pessoas comecem a fazer o tal milagre de despertar o amor pelo livro, de começar a colocar um livrinho aberto aqui, passinhos que levem até uma arca, que é um tesouro cheio de livros, sei lá, as pessoas são tão criativas, né, inventam tanto, convidam uma pessoa para ler um poema, outra pessoa para ler um trecho, pendurar aqui um mobile cheio de poemas, e começa a despertar nas pessoas esse amor pela leitura. E depois, a compra do livro será uma decorrência, né? Então, a mágica estará feita. Portanto, essa tal conexão, né, essa rede de pessoas que amam o livro, acho que está começando a ver acontecer um fruto aqui em Brasília. A gente começa a sentir que há um movimento de surgimento de autores, de poetas, de contadores de histórias, de especialistas em leitura, de deputados que ficam com a coluna doendo aí de noite fazendo a gente falar de livro, né? De pessoas que não tiram o seu chapeuzinho, mas estão aqui, ou então de uma graça lá na Secretaria de Cultura, de pessoas que estão aqui dentro, das crianças que vêm aqui. Então, esse grupo vai criando uma massa crítica que há de fazer uma diferença. Eu ouvi essa semana uma notícia de que a China colocou na cabeça que vai ter a melhor universidade do mundo em breve. Caramba, a China ficou lá naquele ostracismo, como a Coreia, né, que estava assim, nos piores lugares em matéria de educação. Quando se coloca o foco, a coisa acontece. Então, aquilo que a gente mais olha é aquilo que cresce. Então, se a gente olhar para a educação, se a gente olhar para a leitura, se a gente olhar com amor para esta coisa maravilhosa que muda a vida da gente, a gente pode fazer a diferença. Eu quero encerrar lembrando Mário Quintana, né, que foi o homenageado da nossa Feira do Livro pelos seus 100 anos, se estivesse vivo estaria fazendo 100 anos, que falou aquela frase que todo mundo conhece, mas que nunca é demais lembrar. O pior analfabeto é aquele que sabe ler e não ler. Por favor, ajudem as pessoas a descobrir esse amor pela leitura. A gente faz a diferença, sim. Cada um de nós pode fazer a diferença. Eu agradeço, Peniel, pelo seu empenho em conseguir as verbas complementares, o apoio que a Secretaria de Cultura, que a Secretaria de Educação deu para fazer com que a Feira do Livro saísse do patamar de uma feira comum para uma feira que talvez seja a segunda mais importante do país. Obrigada. Lembrando o nosso querido Mário Quintana, que foi inclusive homenageado da Feira do Livro nessa versão desse ano, eu quero convidar o poeta Adeilton Lima, que fará a apresentação sobre o Quintanares Mário Quintana. Boa noite a todos. Imaginação é a memória que enlouqueceu. A verdade do mundo poético não tem que dar satisfação à verdade do mundo real. A vida são os deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Não te abras com teu amigo, que outro amigo ele tem. O amigo do teu amigo possui amigos também. Não te abras com teu amigo, que outro amigo ele tem. O amigo do teu amigo possui amigos também. Não te abras com teu amigo, que outro amigo ele tem. O amigo do teu amigo possui amigos também. Amizade é uma espécie de amor que nunca morre. A mais deliciosa manifestação de amor é a falta de respeito.
voa um par de andorinhas fazendo verão, e vem uma vontade de rasgar velhas cartas, velhos poemas, velhas fotos, vontade de mudar de camisa por fora e por dentro, vontade de... para que esse pudor com as palavras, vontade de amar simplesmente. Amar é mudar a alma de casa. A moça do arame, equilibrando a sombrinha, era de uma beleza instantânea e fulgurante. A moça do arame ia deslizando e despindo-se, lentamente. Só para judiar. E eu, com os olhos cada vez mais arregalados, até parecerem 2 pires. Meu tio dizia: bobo, não sabes que elas sempre trazem uma roupa de malha por baixo? Naqueles voluptuosos tempos, não havia maiôs nem biquínis. Sim, mas a deliciante angústia dos meus olhos virgens segredava-me sempre. Quem sabe, 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 quem sabe. Eu tinha 8 anos e sabia esperar. Agora não sei esperar mais nada, desta nem da outra vida. No entanto, o menino, que não sei como insiste em não morrer em mim, ainda e sempre, apesar de tudo, apesar de todas as desesperanças, o menino às vezes segreda-me baixinho: titio, quem sabe? Ai, meu Deus, essas crianças. Vovô ganhou mais um dia. Sentado na copa de chinelas e pijama, enrolo o primeiro cigarro e espero o gostoso café com leite. Lili, matinal como um passarinho, também espera o café com leite, tal e qual vovô, pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora. E os seus desejos e esperanças não se estendem além de 5 minutos. Já os jovens, tamanha é a sua pressa em se comunicar, que eles se esquecem de antes aprender a escrever. Cartaz para uma feira de livros. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Comentário ouvido num bonde: que moça culta a Maria Eduarda, usa ponto e vírgula. Triste poeta, triste a florzinha azul que sem querer pisaste no teu caminho. Miosotes dissesse inclinado um instante sobre ela, e ela acabou de morrer aos poucos dentre a relva úmida, sem nunca ter sabido que se chamava Miosotes, nem queria impregnar com seu triste encanto o teu poema daquele dia. Descobrir continentes é tão fácil como esbarrar com um elefante. Poeta é o que encontra uma moedinha perdida. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto. Bonito, hein? Que coisa linda. Não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?
Era uma vez um homem que estava pescando Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena. Retirou cuidadosamente o anzol. Retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois, guardou no bolso traseiro da calça para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho acompanhava a trote que nem um cachorrinho. E lá iam eles pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés. Como era tocante vê-los no 17. O homem, grave de preto, com uma das mãos segurando uma xícara de fumegante moca, com a outra lendo jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho. Enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava a laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia, o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas, e disse o homem ao peixinho: Não me assiste o direito de te guardar comigo, porque roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteirona. Não, volta para o seio de tua família e viva eu cá na terra sempre triste. E dito isto, verteu o copioso pranto, desviando o rosto, atirou o peixinho n'água. E a água fez um redemoinho que depois foi serenando, 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 serena. Até que o peixinho morreu afogado. Muito obrigado. Mário Quintana. Agradecemos a participação do poeta Adeilton Lima. Convidamos nesse instante para fazer uso da palavra a senhora diretora da Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal, Maria das Graças Pimentel. Boa noite a todos. É uma noite maravilhosa, porque estamos aqui reunidos com pessoas que há anos vêm trabalhando e batalhando por essa excelência que é o livro. Eu quero aqui agradecer e cumprimentar o nosso deputado Peniel Pacheco e, em nome dele, cumprimentar, assim, todos os componentes da mesa. Fica até difícil falar depois das pessoas que me antecederam, mas quero dizer para vocês que a história que a Laís, enquanto secretária de Cultura, contou aqui, foi o início de um comprometimento e o início de que Brasília iria crescer na questão do livro e da leitura. Muitos projetos foram realizados ao longo destes anos, muitos decretos, muitas leis, para que o livro chegasse às mãos das pessoas que deles mais necessitassem. Até 86, a biblioteca pública existente em Brasília era a biblioteca demonstrativa, ligada diretamente ao Ministério da Cultura. Com a chegada de Laís, juntamente com Neuza Dourado, que aqui está, da qual eu rendo as minhas homenagens, as bibliotecas começaram a crescer. E hoje eu estou aqui
com o compromisso de mostrar a vocês qual foi o resultado desse trabalho que surgiu numa mesa, discutindo, conversando e fazendo políticas públicas de leitura para o Distrito Federal. Nós vamos passar um pequeno vídeo, coisa rápida, uns slides. A rede de bibliotecas públicas está ligada diretamente à Secretaria de Estado de Cultura e nós colocamos em primeira mão o Complexo Cultural da República, porque na época em que Brasília foi construída, Lúcio Costa já deixou um espaço, reservou um espaço para a construção da Biblioteca Nacional e de um grande museu. E hoje vocês podem olhar com grande satisfação esse grande empreendimento, que muito em breve será orgulho para Brasília, para o Brasil e para o mundo, trazendo leitura para as pessoas de um modo geral, desde as mais simples até os pesquisadores mais sofisticados. Mas, para falar um pouquinho sobre as nossas políticas no Distrito Federal, eu acho importante que vocês conheçam um pouco sobre os retratos de leitura no Brasil. Vocês podem observar que o Brasil enfrenta um grande problema relacionado ao analfabetismo funcional, na casa dos 38%, se comparado a outros países, como a Suécia, que tem 7%, e a Alemanha. E o número de livros lidos no país não chega a ser 2 livros ano por pessoa. Enquanto o Japão lê 15 por ano, a França está ali com 7 livros, nós ainda estamos aqui com 2 livros lidos por pessoa. Mas a gente traz uma notícia muito bacana, que entre as cidades com maior número de leitores está aí Brasília, com 69%. Isso quer dizer que aquilo que foi plantado há alguns anos está começando a render frutos. Isso se deve a um grande número de instituições públicas, particulares, que estão instaladas nas nossas cidades, né? Os nossos órgãos governamentais, que também têm as suas bibliotecas, e o crescimento da rede de bibliotecas públicas, além do programa Mala do Livro e tantos outros programas que existem aqui na nossa cidade. Quero apenas colocar que, embora Brasília tenha o maior índice de leitura no país e que é a mais incluída digitalmente, ela ainda não é um modelo de sociedade da informação do qual nós estamos vivendo hoje. É preciso investimento nessas áreas, porque uma pesquisa recente que realizamos deu conta de que nós temos mais números de instituições religiosas nas cidades do que escolas e bibliotecas. Biblioteca existe uma em cada cidade. Precisamos avançar muito para que a gente não perca esse título de cidade que mais lê. E aí estão os espaços da leitura. São 612 escolas públicas que poderíamos transformar estas salas de leitura em bibliotecas escolares, com pessoal competente, com bibliotecários, para que essas salas de leitura, ao se tornar biblioteca escolar, possa atender de fato a necessidade da comunidade na área informacional. Por exemplo, chegou um tamanduá na minha casa, o que eu faço com esse tamanduá? A escola pode ser uma referência, pode estar dizendo, olha, você procura a instituição tal, esse bicho morde, você vai ter todas as informações, que ela seja um espaço utilitário, não só do livro da leitura. Ainda contamos com uma biblioteca infantil,
com 17 bibliotecas comunitárias, com 23 bibliotecas públicas, as quais estão sob a nossa coordenação, 453 malas do livro, que também está sob a nossa coordenação, e aí, em breve, a Biblioteca do Conjunto Cultural da República. A nossa missão é estabelecer políticas públicas que visem o desenvolvimento sociocultural brasiliense para o uso e consumo de bens culturais, mediante o acesso à leitura e à informação. Dentre os nossos objetivos está instalar novas bibliotecas, brinquedotecas e mala do livro, elevar esse índice de leitores no Distrito Federal, contribuir para reduzir esse analfabetismo funcional, revitalizar a rede de bibliotecas existentes, modernizando com equipamentos tecnológicos, ampliando assim o quadro de recursos humanos. Este mês passado recebemos mais 12 bibliotecários para compor a nossa equipe. Ampliar e reformar esses espaços, atualizar os acervos, elevar a capacidade técnica destes profissionais e ampliar o programa de dinamização, dos quais vamos falar aqui rapidamente sobre cada um deles. Aí está a rede de bibliotecas públicas, que foi instituída por esse decreto 17.684, de 1986. Nós já estamos com 23 unidades de informação, em todas as regiões administrativas, quase todas, aliás, e pretendemos ampliar para os locais que ainda não existem. O que se propõe aqui? Cada local cuja população, a cada 100 mil habitantes, que se estabeleça uma unidade informacional naquela cidade. O programa Mala do Livro, que foi criado pelo decreto 17972 de 96, é um dos programas mais bonitos que nós temos na nossa secretaria, porque ele é um programa de grande alcance social e de baixo custo. E tem sido uma referência para vários estados brasileiros e foi levado, inclusive foi instalado na África, em Timor-Leste, que Maria José esteve lá implantando o projeto. Eu queria ainda falar um pouquinho sobre a Mala do Livro, que além dela estar em todas as regiões do Distrito Federal, ela está também em alguns estados que nós chamamos de longo alcance, que vai como uma representação, uma contribuição do Distrito Federal. E, além do mais, uma experiência recente foi instalar a mala no restaurante comunitário. Sucesso total. O restaurante recebe, em média, de 3 a 4 mil usuários. Portanto, a caixinha só vive vazia, porque não dá tempo do livro ficar chegando e saindo. O Núcleo de Dinamização é um programa que tem a finalidade de desenvolver ações culturais que favoreçam a aproximação da comunidade com a biblioteca. E, através dessas oficinas, nós levamos para as bibliotecas atividades culturais como sarau, oficina de origami, tenda da leitura, lançamento de livros, e procuramos, dessa forma, aproximar o escritor do leitor. O escritor no meio da gente é um trabalho, um projeto que foi realizado pela nossa diretoria também, recentemente, como forma de valorizar o escritor local. Hoje nós temos uma grande produção literária no Distrito Federal. Daí a importância de dinamizar as nossas bibliotecas com a presença desses escritores. E este é um trabalho que tem sido muito apreciado também pelos nossos leitores, de forma a tornar a biblioteca mais viva, mais dinâmica e mais interativa.
O Tenda da Leitura é um projeto que contempla as práticas, né, de leitura, levando o projeto para os locais de grande público, como o Parque da Cidade, Jardim Zoológico e etc. E as brinquedotecas públicas, que são instaladas em bibliotecas, dentro da biblioteca, num espaço reservado, que tem a finalidade de fazer com que a criança, através das brincadeiras, já experimentem, né, o prazer e as práticas da leitura. Estamos com 7 brinquedotecas e uma delas no programa Na Hora, em Ceilândia. Ação Solidária é um outro projeto que nós temos, quando o governo vai, através da Ação Solidária nas cidades satélites, nós levamos uma tenda e aí fazemos trocas de livros ou doações. E é interessante que as filas são imensas e em um dia apenas, até 2 horas da tarde, já não tínhamos mais 10.000 livros que havíamos levado para essas trocas. Isso demonstra que as pessoas querem ler, gostam de ler e há essa vontade represada por leitura. A Feira do Livro de Brasília, que se constitui como um dos eventos mais importantes da região Centro-Oeste, do qual a Secretaria participa, levando todos os seus projetos, tanto culturais, como também os desenvolvidos na nossa rede. E o Telecentro Comunitário, que é um dos últimos projetos que estão sendo instalados em biblioteca, que visa diminuir ou reduzir ou propiciar a inclusão digital dos cidadãos. Esse é um programa que tem sido assim fantástico, porque ele tem aumentado em mais de 20%, tá, a frequência dos nossos usuários. E agora fizemos um projeto para o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde todas as bibliotecas vão receber um telecentro comunitário com equipamentos para que ele possa utilizar para pesquisa e estudo e como fonte de informação. Esse projeto foi desenvolvido no valor de R$1 milhão e as nossas bibliotecas serão todas contempladas. Ampliação do projeto, falei dos 22 telecentros, que contempla a aquisição de imobiliário, aquisição de software de gerenciamento para as bibliotecas, para uso em braille, e enfim. E aí, para vocês terem uma ideia do mapa daqui de Brasília, com todos os nossos projetos, que eu apresento para vocês com muito prazer, vocês podem observar que tem cidades satélites que estão com a cobertura de todos estes projetos. E é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas: os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. E dessa forma, quero terminar aqui a nossa fala e agradecer a todos. Agradecendo as palavras da diretora da Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal, Maria das Graças Pimentel, nós gostaríamos, nesse instante, de convidar para ficar de pé todas as crianças presentes nessa sessão que fazem parte do Aventuras no Papel, o livro produzido por alunos do INEI e que vieram aqui nesta sessão para fazer o lançamento deste livro hoje. São alunos do INEI da Asa Sul, do Lago Sul, da Asa Norte, de Uberlândia e de Maceió. Gostaríamos que todos de pé fossem aplaudidos pelas pessoas aqui presentes. São os nossos escritores mirins. Ao final, esses alunos estarão autografando livros para aqueles que desejarem. Eles vão estar aqui no hall de entrada do plenário e são eles que estão
fazendo história já desde cedo no mundo da literatura. Alguns escreveram poesias, outros escreveram pequenas histórias, mas é muito interessante o trabalho que os pais aqui presentes certamente se sentem muito orgulhosos de perceberem que os filhos estão desenvolvendo a sua capacidade lúdica e a sua capacidade literária. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês, alunos, professores, à direção do INEI que participa dessa sessão de hoje. Nós gostaríamos de convidar o empreendedor e criador da biblioteca comunitária lá do Recanto das Emas, o Luiz Rodrigues de Lima. Ele tem uma breve mensagem a nós a respeito desse desafio de pessoas que, mesmo não tendo assim um papel ligado à área administrativa pública, mas são pessoas que, por sua criatividade, por seu empenho, acabam inovando e trazendo soluções criativas na área da difusão da literatura. Com a palavra, o nosso querido Luiz Rodrigues de Lima. Boa noite. Meu nome é Luiz e eu moro no Recanto das Emas. Eu vou contar um pouquinho da minha história e do meu trabalho. Eu cheguei aqui em Brasília em 86, analfabeto. Continuei sendo analfabeto mais 10 anos. Me alfabetizei numa escola no Recanto, na Santa Maria. Quando foi em 2002, eu terminei os estudos. Supletivo, mas terminei. E no período que eu estava estudando, muitos colegas chegavam em mim e falavam: Luiz, eu vou parar porque eu não tenho dinheiro para comprar um livro, nem tirar uma cópia. Eu sou obrigado a parar, não tenho um emprego. E graças a Deus sempre eu tive meu emprego. E nesse período que eu estava estudando, as pessoas falavam isso e aquilo eu fui colocando na minha cabeça que eu tinha que ajudar essas pessoas, ou ajudar outras pessoas, ou ajudar o próprio filho da pessoa que estava me falando. E eu tive a ideia de montar uma biblioteca na minha casa. Primeira vez que passou uma pessoa vendendo um livro no colégio, eu comprei e eu comecei com 3 livros, há 7 anos atrás. Hoje eu tenho na minha casa 6.000 livros, com a ajuda de todos, graças a Deus. Fui pedindo um colega, o colega foi me dando um livro, o outro colega foi me dando 30 livros, 40 livros, e hoje eu tenho essa quantia na minha casa. E fico muito feliz quando a criança, ou o adolescente, ou o adulto vai na minha casa pegar o livro que eu encontro. Eu acho que eu fico feliz igual a pessoa encontrou o livro. E eu quero falar mais para vocês que eu não posso, eu estou dependendo de ônibus, eu não posso contar mais um pouco da minha história, mas quem quiser conhecer, quem quiser me conhecer, procura o seu Edson, que ele vai passar os contatos para vocês. Muito obrigado. A fim de que vocês possam fazer a ligação, o Luiz Rodrigues de Lima já foi matéria de capa do Correio Brasiliense pelo menos 2 vezes, por sua iniciativa, pelo desejo que desenvolveu ao se alfabetizar, de ver outras pessoas tendo acesso ao conhecimento, à cultura, ao ensino, e ele de fato fez uma coisa muito bonita. A casa dele hoje é uma verdadeira biblioteca, uma iniciativa que, se tivesse como a gente trazer de volta aquele programa Gente que Faz, certamente você seria um dos que poderiam ser homenageados. Parabéns pelo seu trabalho, a comunidade agradece e esta casa certamente reconhece seu trabalho como um trabalho digno de alguém que não é apenas um ser, mas é um cidadão completo que procurou crescer, se alfabetizar e hoje faz do seu aprendizado a escola de muita gente. Parabéns a você e muito sucesso. Eu queria aproveitar esse momento, antes de promovermos uma homenagem a 2 pessoas presentes nessa sessão, e comunicar que nós estamos também tendo o privilégio hoje de fazer o lançamento do livro Ainda que eu ande pelo Vale.
eu sou uma pessoa que tenho formação na área teológica. E uma das grandes dificuldades para nós que atuamos no campo da teologia é poder tornar o conhecimento teológico prático na vida das pessoas. Porque, como todas as ciências, se for uma coisa ligada apenas ao campo do conhecimento telúrico, sem uma experiência vivencial, pode se tornar uma coisa vazia e sem fruto. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe, e essa equipe promoveu uma tarefa, uma equipe ligada a um programa de televisão, e dentre essa tarefa havia necessidade de que eles pudessem entrevistar pessoas que tivessem vivenciado na pele problemas, dificuldades, desafios, traumas, e como essas pessoas conseguiram superar. Impressionantemente, cada depoimento colhido para aquele programa de televisão revelou a vivência prática de um dos textos mais lidos no mundo, que é o chamado Salmo do Bom Pastor. E com base nesse texto, eu descobri que por mais que a teologia se esforçasse em explicar o que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ensinar isso poeticamente, filosoficamente, parece fácil. Mas a melhor maneira de interpretar isso é vivendo essa experiência. E foi o que aconteceu com os 7 depoimentos que nós colhemos e que foram compilados e transformados nesse livro, Ainda que eu ande pelo vale. A primeira história aqui registrada tem como título Guia-me pelas veredas da justiça. A segunda história é No vale da sombra da morte. A terceira, Não temerei mal algum. A quarta história tem o título Tu estás comigo. A quinta história, Tua vara e teu cajado me consolam. E a sexta história, Bondade e misericórdia me seguirão. E a oitava e sétima história, melhor dizendo, Habitarei na casa do Senhor. São histórias reais de pessoas, perdoe-me o pleonasmo, de carne e osso, que viveram na pele a presença do bom pastor, mesmo nas horas mais difíceis. E as lições que eu tirei e que eu vivenciei ouvindo as histórias dessas pessoas e traduzindo numa mensagem para ser publicada, certamente serão de valia para todos quantos, em um dado momento da sua vida, poderão passar pelas dificuldades de ter que atravessar o vale. Uma coisa é certa, quando nós estamos nas campinas, nos lugares altos, nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, podemos dizer que somos gratos a Deus porque tudo vai bem, porque tudo está ótimo, porque tudo está uma maravilha. Só que com a seca, a grama seca, a água desaparece, a dificuldade se apresenta e nós temos que caminhar em busca de novas pastagens. Então somos obrigados a descer o vale. O vale é o lugar da sombra, do medo, da angústia, do desespero. Mas mesmo atravessando o vale, nós temos a certeza de que Ele não nos desampara. E talvez as maiores lições da nossa vida não são conquistadas nas planícies, mas no vale. Quando a gente passa pelo vale e chega do outro lado, a gente tem muito a aprender e muito mais a ensinar. Então, eu gostaria de disponibilizar a quem se interessar o exemplar que está sendo um pré-lançamento hoje, nesta sessão do livro Ainda que eu ande pelo vale. Eu tomei a oportunidade de fazer isso porque o livro já estava no prelo e fui informado hoje que ele estava em condições de ser trazido para a sessão. Então, temos alguns exemplares, aqueles que desejarem, por favor, nos procurem ao final dessa sessão. Eu quero, nesse instante, passar a palavra ao cerimonial, porque nós vamos fazer 2 homenagens. Nós queríamos fazer muitas, são tantos e tantos